A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que coisa boa estarmos reunidos mais uma vez neste sábado pela manhã para falarmos das coisas de família. E nós queremos começar lembrando que quem casa quer casa, que a moradia é algo extremamente importante para que possa haver o convívio familiar. E nesse programa de hoje, querido irmão, querida irmã, nós vamos tratar de um movimento, de um grupo de apoio extremamente importante que já atua há muito tempo neste apoio aos dependentes, principalmente de álcool, mas também drogas e tantas outras situações, que é o AA, Alcoólicos Anônimos. E um braço, um broto, um fruto maravilhoso que surgiu deste primeiro movimento, que é o Al-Anon, que é o que envolve as famílias. Então eu estou aqui com duas pessoas, duas irmãs nossas que são membros do AA, do Al-Anon, e que vão contar para nós, que vão colocar para nós como é e qual a importância do papel da família quando o alcoolismo, quando algum tipo de dependência se estabelece na vida de uma família. Muito bom dia, irmã. Bom dia, irmão Duli. É com muito prazer que mais uma vez nós estamos aqui aceitando esse convite honroso de estarmos falando sobre esse problema da família, essa doença que atinge os familiares e que nem sempre é bem aceita ou bem reconhecida pela sociedade de um modo geral. E temos também a irmã 2 que está aqui. Fala, irmã 2. Bom dia, Duli. É com muita alegria, né, que estou aqui para falar um pouco, né, de toda essa situação tão difícil, né, que envolve ali a família, e se a família não se cuidar, ela fica tão doente, né, quanto ali o companheiro, o amigo, que está ali, infelizmente, envolvido ali, né, com álcool ou com a droga, seja a substância que for. Tá certo. Então, vocês perceberam que eu estou me referindo a elas como irmã 1 e irmã 2. Você que está acompanhando pelo YouTube está vendo que nós não temos hoje imagens aqui do nosso estúdio, porque uma das características do movimento dos Alcoólicos Anônimos e do Al-Anon é o anonimato. Então você não vai saber quem são essas pessoas. E também saiba que participando das reuniões dos grupos de apoio ligados ao AA e ao Al-Anon, você estará totalmente colocado numa situação de invisibilidade, no sentido de que você não terá a sua identidade revelada. Então esse anonimato é inclusive um dos princípios que nós temos nesse movimento. Irmã 1, por favor, como é o AA? E depois a irmã 2 vai falar como é que nasce o Al-Anon. Então vamos falar do AA primeiro. Bem, eu creio que para falar do AA, a irmã 2 está mais habilitada que eu. Que bom. Então, mudamos. Muda a situação, inverte os... Irmã 2, o que você fala do AA para nós? Na verdade, o Al-Anon, né, é esse braço ali do AA. E o AA, ele deu início lá em 1960, em 1950, lá nos Estados Unidos, né? O fundador ali, o Bill, né? E sua esposa ali, né? A Lois, e que deram início a essa caminhada. E a Lois ali acompanhando o esposo, as reuniões deram início na residência. E ali ela viu a necessidade, as esposas ficavam do lado de fora ali aguardando, né, o término da reunião de AA. E aí ela sentiu a necessidade de acolher também aquelas mulheres, né? E fez o convite delas entrarem também num outro ambiente da casa. E ali, conversando depois desse contato com as esposas, conversando ali com o Bill, verificaram ali a necessidade, a importância também, e a partir dali nasceu, né, se começou ali o Al-Anon, essa importância ali de também ter esse cuidado com o familiar, né?
com as esposas, filhos, avós, e ali se deu início, né, a essa caminhada tão maravilhosa. Irmã, me diz o seguinte, quem pode procurar um grupo de AA e aqui em Londrina onde procurar? Aqui em Londrina nós temos dois grupos, né? E pode ali, o AA, ele acontece ali no Ouro Branco, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, toda segunda-feira às 20 horas, né? E também ali na paróquia Sagrados Corações, né? Toda sexta-feira às 19h30. Ok. E aí eu pergunto para a irmã, é na paróquia Nossa Senhora do Carmo ou é na paróquia dos Sagrados Corações? O AA, ele tem algum vínculo religioso? Ele é um movimento que está associado à exigência de que seja ligado a alguma religião? Belíssima a sua pergunta, porque isso surge muita dúvida na cabeça das pessoas que desconhecem o programa. Nós, por acaso, estamos em dependências de igrejas católicas, porque normalmente são os lugares onde tem disponibilidade de horário, tem função todas as semanas, todos os dias da semana, aliás. É por isso que nós estamos geralmente em igrejas católicas, mas não temos nenhum vínculo religioso. Nós não aceitamos todas as pessoas e até aquelas que porventura chegam e digam: eu não tenho religião, eu não acredito, porque não é por aí que nós vamos começar. Nós vamos começar a despertar a parte espiritual da pessoa a partir do momento que, às vezes, o sofrimento é tão grande e torna-se mesmo um problema muito sério, que a pessoa tem fé, mas fica meio adormecida. Eu sempre brinco que a fé fica um pouco morna, e o programa desperta essa religiosidade na pessoa, essa fé num Deus, num poder superior que pode resolver tudo em nossas vidas, tudo com Ele, e sem Ele, nada. Muito obrigado, esse é o primeiro bloco do nosso programa, então, e você sabe, né? Você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify ou mesmo em casa, você pode compartilhar esse conteúdo, basta que você pegue o link e compartilhar com pessoas do grupo da família, com pessoas do grupo da pastoral, com as pessoas que você acha que é interessante que elas conheçam esse conteúdo. E você também pode entrar no YouTube, no Spotify, curtir, compartilhar, tudo que você fizer transforma você num evangelizador. E nós estamos de volta com o nosso programa, nosso podcast, A Família Como Vai. E queremos agora abordar exatamente esse tema. Então existe os Alcoólicos Anônimos, que é um movimento onde se reúne, um grupo onde se reúne aqueles que estão diretamente envolvidos com a dependência e, paralelamente, numa outra sala, digamos assim, se reúnem os familiares que formam o chamado Al-Anon. A pergunta que eu faço para vocês, minhas irmãs, é qual a importância da família nesse processo? Muito boa a pergunta, né? É muito importante, porque se nós não formos em busca de ajuda como família, nós adoecemos, né? Ficamos doentes, e pode até acontecer de ficar até mais doente do que o próprio doente, né? Ali o dependente do álcool ou das drogas. Então, essa ajuda é de uma importância, assim, porque ali, naquele momento que estamos ali juntos, como o Dully colocou, né? É no mesmo local, mas são salas separadas. E quando a gente ali, quando ali nós chegamos, nós recebemos um acolhimento, um sorriso, um abraço, que faz muita diferença na nossa vida, né? Ali nós fazemos parte de um grupo de iguais, então ali ninguém acusa ninguém, ninguém aponta o dedo por ninguém, ali nós choramos. Ali nós compartilhamos da nossa tristeza, do que está nos afligindo, e é através desse compartilhar que nós vamos trabalhando a nossa recuperação, né? Porque ali nós estamos para falar de nós,
né? Nós não falamos do nosso doente, do dependente. Nós falamos de nós e muitas vezes ocorrem situações da pessoa sentir que ela não tem nenhum problema, né? O problema é o outro. Mas ali voltando muitas vezes, a gente percebe que estamos doentes, que precisamos mudar o nosso comportamento, e ali nós aprendemos a lidar com a situação a qual estamos vivendo, e ali realmente nós constatamos que é uma doença, né? A pessoa não bebe, ela não faz uso da droga porque ela é sem vergonha, porque de repente é preguiçoso, não. É uma doença, e ali nós constatamos isso, e ali nós passamos a nos cuidar um dos outros, né? E ali também, como o Dulo disse, da gente manter ali, de ter esse cuidado ali, da gente não se... Do anonimato. Do anonimato. Isso. É muito importante, porque ali é dito e é muito claro que tudo que se ouve ali fica ali. Então, nós não compartilhamos nada com parente, com ninguém de casa. É algo nosso, de quem está ali presente. Uhum. Irmã, o que você complementa sobre essa questão da importância de que a família esteja envolvida num processo de recuperação ou num processo de busca de uma orientação para a vida? Dule, é bem comum as pessoas chegarem buscando ajuda para fazer com que o seu familiar pare de beber. Isso acontece em quase todas as reuniões que eu tenho participado, e quando a gente explica que ela está ali, sim, por causa desse familiar. O motivo dela estar ali, logicamente, é porque ela foi afetada, direta ou indiretamente, pela doença devastadora da família chamada alcoolismo. E ali ela vai aprender, né, pelas sugestões, porque nós não somos professores, nós não estamos ali ensinando, nós estamos ali trocando as nossas experiências. Aquilo que deu certo para mim é que nós tentamos passar para quem chega. E as pessoas às vezes ficam meio relutantes, porque dizem, mas eu sou, né, a vítima, eu é que passo todas as consequências, eu não bebo, mas quem sofre sou eu. Então, nós trabalhamos muito isso na pessoa para que ela aprenda a se desvitimar, deixar de ser vítima e passar a ter atitude. Porque muito importante isso, porque né? O programa é feito de atitude. Eu sempre digo nas reuniões que não basta você ir à reunião, se emocionar com o depoimento, que isso é normal, que os depoimentos são maravilhosos mesmo, porque a gente não tem só desgraceira não para contar, tem coisa boa também, que ela não proporciona, não é, amiga? As conquistas do dia 2, as conquistas do dia a dia. Sim, com toda certeza. E não basta você ouvir os depoimentos, se emocionar, ouvir uma literatura e dizer, nossa, adorei, amei, ai, isso é para mim. Se você não perseverar e não pôr em prática. Porque é a prática que vai restituir a sua sanidade. É preciso perseverança. Então, a perseverança é uma palavra muito importante para os grupos Sim. de famílias, até porque Sim. também acho que a experiência de vocês deve mostrar isso. Quer dizer, existe muita queda ao longo do processo. Sim. A necessidade de recolher os cacos e recomeçar novamente. Vamos seguindo. Montar o quebra-cabeça muitas vezes sozinhos é impossível. Nós precisamos realmente da ajuda de um grupo de apoio, como é o caso do Al-Anon, dos companheiros, dos depoimentos de cada um. De cada depoimento nós tiramos uma experiência para as nossas vidas. E como a gente sempre diz nas reuniões, o que você achar que serve para você, que dá para você aplicar na sua família, muito bem. Se não der, não é preciso aplicar. São sugestões. No Al-Anon nada é imposto, tudo é sugerido. Nós estamos lá trocando as nossas experiências, não é, amiga? E uma generosidade da partilha das próprias experiências, né? Quer dizer, é um gesto de generosidade. Olha, o que eu passei e que funcionou, eu compartilho. É esse o sentimento. Isso. É essa verdade mesmo. Ali, a gente, de repente a pessoa chega, você olha, mas você nem imagina... são sorrisos que recebemos ali e a gente nem imagina o que aquela pessoa naquele exato momento está vivendo, né?
é uma dor profunda, é um desamparo, mas ali o companheirismo, aquele abraço, isso nos fortalece, né? E ali você vê que realmente ninguém é melhor do que ninguém. Uma coisa importante que se sente ali numa reunião é que ali não se tem título, né? Então ali eu me apresento ali pelo meu primeiro nome, mas não se diz profissão, né? Não. Então ali nós somos um grupo, isso faz muita diferença, de iguais. Estamos ali compartilhando, dividindo as nossas dores e somos muito bem acolhidos e saímos dali com aquela dor bem mais leve. Família que reza unida sempre estará. E nós estamos de volta pela Rádio Alvorada, FM 106.3, a Rádio da Família, e também pelo podcast. Estamos aí no Spotify, também estamos no YouTube, e você é convidado a compartilhar esse conteúdo com as pessoas. E eu estou aqui aprendendo algumas coisas, né? E uma delas que eu aprendi aqui com as minhas irmãs é que para o Al-Anon e para o AA não existe tempo. Não se fala, como normalmente nós falamos no nosso dia a dia, porque faz 20 anos, 30 anos, 25 anos, 2 anos, eu entrei agora. Não faz diferença. O tempo não faz diferença, assim como também não faz diferença a profissão, a sua família e por aí afora. Todos iguais. E isso faz com que nesse grupo e tantos outros grupos de apoio a dependentes e familiares, o princípio seja por hoje. Vamos viver o dia de hoje. E é por isso que não interessa quanto tempo se está participando, quanto tempo, isso não faz diferença, porque não faz diferença para Deus também, né? Deus é a eternidade não existe a contagem do tempo. Mas uma das estratégias, ou uma das propostas do AA e do Al-Anon são os chamados 12 passos. E eu vou pedir que minhas irmãs agora falem um pouco a respeito desses 12 passos. É claro que seria quase que um programa inteiro para a gente falar a respeito disso, mas de uma forma assim, mais sintética. Como são esses 12 passos? Bom, eu vou começar ali pelo nosso primeiro passo, que para mim foi algo assim muito difícil, sabe? Para mim trabalhar, que o primeiro passo nos diz: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o controle de nossas vidas. Eu, quando ali cheguei e ouvi esse primeiro passo, foi difícil, porque eu me achava que eu tinha o poder de mudar o outro. Então, foi um passo que eu demorei um certo tempo para realmente vivê-lo na minha vida, né? O passo 2 viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. Já não tive tanta dificuldade nesse passo 2, porque nas reuniões nós nos dirigimos como poder superior, né? E o meu poder superior ao qual concebo é Deus. E Ele sempre esteve presente na minha vida, Ele sempre me manteve em pé. Por muitas vezes eu deslizei, eu caía, mas esse poder superior me levantava. E na sequência, o passo 3, ele diz: tomamos a decisão de entregar a nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus como nós o concebíamos. Então, como eu coloquei, né, o meu Deus, o meu poder superior é Deus, qual eu concebo. E esse passo para mim foi fundamental, porque aí eu tive que entregar aquela situação nas mãos dele e descansar meu coração. Trabalhei por muito tempo esse passo. O passo 4, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Então, aqui nesse passo é onde a gente, esse inventário é um inventário pessoal, um inventário meu. E ali eu peguei um papel e eu escrevi as minhas qualidades e meus defeitos e fui trabalhar, né, principalmente nos defeitos, que foram muitos. O passo 5, admitimos para Deus e para nós mesmos e para um outro ser humano a natureza exata dos nossos defeitos. Não é fácil, porque ali eu admiti para o meu doente
né? Fiz um momento ali com ele das minhas falhas. E aí continuamos com os passos. Então vamos para o passo 6, que diz: ficamos inteiramente prontos para que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Aí é uma questão bastante difícil, porque quando nós chegamos no programa, nós não temos defeito. Como eu disse anteriormente, nós somos as pessoas melhores do mundo. Nós resolvemos tudo na família, tudo está em nossas mãos, então fica difícil, né, essa admissão. Aí começa a complicar um pouquinho a vida da criatura, né? Aí vem o 7, que também é bastante pesado. Humildemente, veja bem, humildemente, já é uma palavrinha que pesa, né? Pedimos a Ele, a Deus, da nossa concepção, para remover nossas imperfeições. E nós, às vezes, estamos tão acostumadinhos com aqueles defeitinhos que a gente tem. Mas vou tirar esse defeitinho, ele me ajuda tanto, né? Os de estimação, né? É de estimação. Mas esse é o trabalho que nós fazemos dentro do programa. É tentar, através dos depoimentos, através das literaturas que são amplas e muito ilustrativas, tentar fazer essa remoção. Depois nós vamos para o 8, que também pesa bastante. Fizemos uma relação, veja bem, fazer uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado. Mas eu nunca prejudiquei ninguém, eu sou a prejudicada. E fazemos reparações e nos dispusemos, ficamos com a intenção, nem sempre conseguimos, nos dispusemos a fazer essas reparações a todas elas. Nem sempre é possível, né, Duli? Às vezes as pessoas não estão mais por perto, por vários motivos, por várias situações. O caso, principalmente, de um falecimento, o caso de alguém ter ido para um lugar desconhecido, onde eu não tenho alcance, onde eu não saiba, aí fica um pouco difícil. E às vezes a própria relação que se deteriorou de tal maneira que não tem como. Não dá para aproximar. Porque às vezes se você for se aproximar para tentar fazer essa reparação, a ferida se abre e às vezes pode se tornar até um pouco mais difícil, né? Aí nós vamos para o passo 9, que diz: fizemos reparações diretas a essas pessoas. Veja bem, a palavra é diretas a essas pessoas. Não é conversa fiada. Sempre que possível, mas aí vem o consolo. Fazemos diretamente sempre que possível. Sim. Como eu disse anteriormente, nem sempre é mais possível fazer a reparação devida, né? Sempre que, quando ao fazê-los, viesse a prejudicá-las ou prejudicar outras pessoas da família envolvidas. O passo 10 diz: continuamos fazendo inventário pessoal. Veja bem que nós fazemos inventário, como a amiga disse, é pessoal. Nós vamos inventariar a vida do nosso familiar ou amigo alcoólico. Nós vamos fazer inventário da nossa vida, do que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. E quando estamos errados, vem aí a palavrinha, e quando eu vejo que estou errado, eu admito prontamente. Admito para quem? Nas reuniões nós temos a oportunidade de colocar essas falhas, esses defeitos de caráter, com um padrinho, que nós temos também um apadrinhamento que nos ajuda muito a resolver questões íntimas, que às vezes nem sempre você tem coragem a lambança às vezes é um pouco grande demais, e nós não temos às vezes coragem ainda de falar diante de outras pessoas. Então o padrinho é uma peça fundamental também. Aí nós vamos para o passo 11, que eu acho maravilhoso. Para mim ele é tudo de bom. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato com Deus, pedindo a Ele para remover todas as nossas imperfeições. Eu vejo as pessoas terem muita dificuldade em fazer a prece e rezar, todo mundo sabe, recisa, né? Decoradinho, né? E tem dificuldade para meditar. No grupo eu ouço muitas pessoas dizer: eu não consigo meditar, eu não consigo parar. Tira um momento. A sugestão do grupo, a sugestão do programa, tira um momento quietinho num cantinho e tenta fazer essa meditação, tenta ter esse contato com Deus, abrindo seu coração e pedindo a Ele a força para realizar aquilo que Ele
mandar aquilo que ele vier. Aí nós então vamos para o passo 12 que diz: tendo tido um despertar espiritual. Veja bem que é preciso fazer toda essa caminhada para ter um despertar espiritual por meio dos passos que foram colocados, levar a mensagem a outras pessoas e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. É o que nós estamos pretendendo fazer com esse bate-papo hoje. Levar a mensagem às pessoas que ainda estão sofrendo e não sabem a quem recorrer. Tem Deus para recorrer, em primeiro lugar. Eu sempre coloco dessa forma. Para mim, Deus em primeiro lugar. Depois as reuniões, as literaturas, o companheirismo dentro, o acolhimento, o apadrinhamento. A nossa literatura é rica. Não precisamos inventar nada. Tudo que nós precisamos conhecer para lidar com a doença do alcoolismo está contido nas nossas literaturas. Muito obrigado. Nós chegamos ao final desse primeiro podcast a respeito do AA, a respeito do Al-Anon. Agradeço a presença de vocês e nós vamos continuar esse bate-papo no próximo sábado no programa A Família Como Vai. A família como vai, meu irmão vem.